Antes de passar ao Sérgio, eu gostaria aqui de trazer um pouco de pimenta a esta discussão. Quando eu perguntei ao Carlos se os fatores eram exógenos ou endógenos, e o que o Ricardo também está dizendo aqui é extremamente importante, nós ainda não chegamos a uma conclusão se a floresta amazônica absorve ou expele mais carbono hoje e no futuro. E eu perguntaria agora uma coisa, antes de passar ao Sérgio, para ser a última discussão. Qual foi o efeito do desmatamento nos Estados Unidos em relação ao seu clima? Considerando que os Estados Unidos era um país que tinha também, como nós, uma parte de floresta tropical, havia uma parte importante de florestas naturais, desde a sequoia. Qual foi o efeito nos Estados Unidos que nós pudemos observar com o desmatamento que houve de muito tempo para cá? Esta é a pergunta final que eu gostaria de pôr, antes do Sérgio, deixando ao Sérgio a possibilidade de falar, antes, se estiver de acordo. Bom, em primeiro lugar, eu queria saudar as propostas aqui trazidas pelos nossos colegas Antônio Navarra, Ricardo Valentini. Eu acho muito importante estabelecer um programa de pesquisas conjuntos, um programa de pesquisa conjunto entre Brasil e Itália. Nós já temos colaborado esporadicamente, isoladamente, pesquisador a pesquisador. Eu acho que é chegado o momento, pela importância estratégica e, por que não, pela história do Brasil, que nós temos aqui no Brasil 28 milhões de oriundi, então somos um país italiano também. Por que não? Também por essa razão cultural. Eu sou 50% italiano, o Mário Garneiro também. É difícil encontrar alguém de São Paulo que não seja metade ou mais, ou totalmente italiano. Então, vamos usar essa história do Brasil, a cultura, os laços que nos unem e também o desejo de estabelecer colaboração científica. Este programa, de várias universidades, centros de pesquisa da Itália, que estão entre os mais avançados do mundo, nos interessa muito. Então, usando o meu chapéu de governo, eu quero dizer a vocês, Antônio, Ricardo, que nós temos total interesse. Eu acho que nós devemos passar agora por uma fase de formalização. Nós já discutimos entre nós os tópicos, aqui o Antônio e o Ricardo já apresentaram tópicos que nos interessam muito, e nós temos que passar por uma fase de implementação desse programa conjunto. Para facilitar, o Brasil criou um programa, o presidente Dilma Rousseff criou um programa muito ambicioso, chamado Ciência Sem Fronteiras, Science Without Borders, que é um programa muito bem financiado, de 1,5 bilhões de dólares, para dar mobilidade a estudantes, pesquisadores do Brasil a visitarem universidades, centros de pesquisa de excelência fora do Brasil e também de atrair pesquisadores visitantes, por exemplo, italianos. Vocês serão muito bem-vindos de virem participar desse programa no Brasil. Então, nós devemos realmente partir rapidamente para um memorando de entendimento, e eu não tenho nada muito a acrescentar. Todos os tópicos que vocês nos trouxeram, inclusive a sugestão do Ricardo, do Brasil e Itália se unirem para ajudar a África na adaptação, são pontos extremamente importantes para a política científica e para a política internacional do Brasil. Então, eu quero saudar, mais uma vez, essa sugestão, e vamos realmente partir para uma fase de buscar o memorando de entendimento e começar a fazer essa pesquisa. Eu, infelizmente, vou ter que me ausentar, Mário, porque o ministro, meu chefe, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Halpe, está chegando aqui no Parque dos Atletas e eu preciso me encontrar com ele, mas eu queria não fugir da sua provocação. Existe uma teoria, que não é uma teoria científica, é muito mais um mito popular, de que os países precisam, de certo modo, explorar ao máximo as suas florestas, através da substituição da floresta por agricultura, ou utilizar os recursos da floresta, como a madeira, até a floresta desaparecer a 30% do seu valor.
Isso foi o que aconteceu na Europa, isso foi o que aconteceu na América do Norte. E muitas pessoas, às vezes, colocam... Não, os países tropicais têm esse, entre aspas, direito inalienável de explorar as suas florestas até que se reduza em 30% do seu valor e depois, com a riqueza da floresta, eles utilizam isso para a sua industrialização e, a partir daí, eles mudam de modelo. É um modelo menos intensivo em recursos naturais e mais em agregação de valor industrial, e eles vão cada vez mais deixando seus usos da terra e a floresta volta. De fato, na Europa, ela já vem recrescendo há muito tempo, não são poucas décadas, é muito mais, e nos Estados Unidos e Canadá, elas vêm recrescendo nos últimos 40, 50 anos, quando a agricultura se tornou tão eficiente que não é necessário tanta área agrícola. Mário, eu posso lhe afirmar que essa é uma teoria completamente falsa. Não existe nenhuma relação direta entre exploração das florestas e desenvolvimento. O desenvolvimento se dá e se deu na Europa e se deu nos Estados Unidos e Canadá por um papel muito importante da ciência e da aplicação da ciência, que é a tecnologia. Não há uma substituição. Usa a riqueza da floresta para o país se desenvolver. Não foi o caso em nenhum desses locais, os meus colegas também podem eventualmente comentar. Como nós estamos no século XXI, como nós temos aqui nesse ambiente, nessa semana, um entendimento muito claro que nós precisamos aumentar muito a qualidade de vida de toda a população, 7 bilhões hoje, 9 bilhões em 2050. Portanto, as pessoas precisam mais energia, precisam mais alimentos, precisam mais valor nutricional, o Ricardo já nos lembrou disso. E os recursos são finitos. A solução, desculpe falar tanto como se fosse quase um dogma, é mais ciência e mais tecnologia e mais conhecimento. É a única maneira de conseguir, desse 1 hectare de terra, tirar muito mais valor para a sociedade. Então, a ciência hoje mostra que é possível reduzir o footprint nosso no planeta e alimentar e ter energia e segurança para 9 bilhões de pessoas. Nós precisamos agora acreditar mais, os nossos vizinhos across the street, né, do outro lado, os nossos negociadores, eles precisam acreditar mais que a ciência é uma força transformadora para o bem. E eu torço que no sábado nós teremos um acordo do outro lado, nessa direção, mas principalmente vendo a vitalidade do que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, aqui no Parque dos Atletas, no Aterro do Flamengo, a Cúpula dos Povos, todos os milhares de eventos paralelos e o envolvimento da sociedade global. Eu estou muito convencido e até otimista de que a agenda do desenvolvimento sustentável, independente da força do documento que vai sair do outro lado da rua, é uma agenda que não tem mais volta. Ela veio para ficar e é a única agenda que nós podemos realmente endossar, apoiar e até viver para ela, e a ciência também tem que viver para ela nesse século. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Carlos. É evidente que você tem uma coisa para fazer. Só... E muito obrigado por ter vindo aqui. I'm sorry. Let's go to the next.